tudo, dói tudo, até o fio do cabelo. Coisa séria. Bota o hino do Bugrão aí, meu caro Bolacha. O Guarani que ontem quase, mas por muito pouco, não conquistou os 3 pontos do Brinco de Ouro da Princesa. Rapaz, no último suspiro, o Vila Nova empatou. Júlio Nascimento, informações do Bugre, Júlio. Amigos da CBN, chegando com informações do Guarani, clima de pressão após empate contra o Vila Nova ontem no Brinco de Ouro. Marcelo Chamusca, o plantel e Michel Alves, muito pressionado, criticado pelos torcedores o Michel Alves e pressionado também para buscar mais reforços. O Guarani tem um elenco aí de aproximadamente 32 jogadores. O Chamusca tem dado mais minutos em campo para alguns jogadores que estavam, entre aspas, esquecidos, né? Lucas Venuto, Maxwell, o próprio Hernando e Leandro Castan agora se firmando como titular, o Silas sendo mais aproveitado nos últimos jogos. Então o Chamusca tem buscado nesses jogadores que estavam sendo pouco aproveitados pelo Daniel Paulista encontrar uma situação diferente para conseguir a reação no Campeonato Brasileiro. Mas em entrevista coletiva após a partida, o Chamusca falou sobre essa necessidade de reforçar o elenco. Essa janela de contratações, ela tá sendo a expectativa, não é só do Guarani, são de vários clubes, porque é pela primeira vez, né, na temporada do Brasil, a gente tem uma janela para contratação de jogadores. Então é até um fato novo para a gestão do clube, para os treinadores, para os próprios jogadores. E, claro, a gente está fazendo uma análise permanente de performance. A gente tem buscado internamente com o departamento de análise e tem assistido muitos dos jogos anteriores, inclusive jogos do Paulista. Alguns eu assisti quando estava em casa, outros eu peguei para assistir agora. Então, a minha análise não é apenas do jogo do Vasco que eu assisti e dos 2 jogos que eu fiz. A gente está fazendo uma análise muito profunda em relação à questão do elenco. E, claro, com o presidente, com o Michel, se houver um entendimento, e eu tenho quase certeza que vai haver esse entendimento pela necessidade, pela dificuldade, pelo momento do clube, pelo tempo que a gente vai precisar, é possível que sim, que na janela a gente vai pontuar em algumas posições. Todos os times vão fazer isso e tenho certeza que o Guarani vai fazer. Agora, te falar qual é a posição, quais são as carências, quem são os jogadores que a gente entende que precisa. A maioria dos jogadores, como um todo, precisam performar mais. O Guarani não está nessa situação de tabela se a gente tivesse com uma performance melhor, tivesse trazendo os detalhes dos jogos, que a maioria dos jogos que o Guarani tem perdido ou empatado são situações de detalhes. Guarani com pouco tempo para trabalhar, já se reapresentando, porque o próximo jogo é na segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Operário, e o Chamusca vai precisar mexer mais uma vez na equipe. O Madison está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo, o Leandro Vilela ainda está no departamento médico, então essa suspensão do Madison abre uma nova possibilidade no meio campo. Eduardo Persson voltou aos treinamentos, assim como o Júlio César, mas talvez não esteja ainda 100% para começar o jogo. Neste caso, Silas e Índio disputam aí a vaga para saber quem vai atuar ao lado do Rodrigo Andrade. Problemas para montar o time para enfrentar o Operário, segunda-feira às 8 horas da noite, novamente no Brinco de Ouro. Legal, Júlio, obrigado pelas informações. 4h25, Carlão. Janela, a gente pode abrir a janela e ver um horizonte maravilhoso pela frente. Sim. Mas você pode abrir a janela, como estava hoje pela manhã, e ter um céu totalmente cinza, né? E a gente está vendo que no caso do Guarani, o Chamusca está vendo essa janela como um horizonte. Mas vai contratar como? Com que dinheiro, né? Não. Tem dinheiro, mas tem dinheiro para contratar aquele cara que vem para resolver? Porque se contratar um cara que vai ter que preparar ele, não, tem que ser um cara que já tá jogando, que vem mas o Cabelo, o cara para resolver está no elenco, né? É que ele não está correspondendo. E o Guarani, eu acho que investiu pesado para a permanência do Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto ontem, mais uma vez, não fez uma boa apresentação. Teve um bom início, aliás, como o time do Guarani, estabeleceu uma blitz ali sobre o Vila Nova, mas não conseguiu marcar o gol ali nos 15 minutos. Foi marcar aos 25, né? Se não estiver enganado, foi o gol do Guarani. Mas mesmo até os 25, o Guarani tinha ali um bom desempenho. Depois caiu. O segundo tempo, então, foi horroroso. E você falou aqui, o próprio Júlio trouxe também, o Madison está suspenso.
Eu acho que vai ser bom pro Guarani e pro próprio Madison. O Madison ontem muito nervoso, muito mal, errando passes, disperso no jogo. Teve um ataque do Vila Nova em que foi nas costas do Madison olhando pro nada, assim, sabe? Então ontem não foi uma noite feliz. Eu acho que é até uma suspensão que vem uma boa hora. Agora o Guarani, como nós já falamos, eu comentei pela manhã, eu não vejo o Guarani como um candidato ao acesso, mas também não vejo o Guarani como um candidato ao rebaixamento. Mas ele tem que fazer por... Ele tem que fazer por... É isso, como disse o internauta, e até me questionando, mas cadê aquele bom time? Eu também não sei, eu quero achar. Né? Porque na minha visão de futebol, o que eu entendo de futebol, o Guarani tem uma equipe para figurar pelo menos no meio de tabela. Mas algumas peças do Guarani não estão funcionando. O Júlio César está entregue ao departamento médico, mas vinha muito mal. O Giovanni Augusto está mal, não consegue assumir a responsabilidade. O Lucão do Break foi marcar ontem, depois de 3 meses. O Bruno José até ontem brigou um pouquinho ali pelo lado esquerdo. O Iago teve um bom primeiro tempo, mas depois caiu de produção. O Chamusca ainda achou uma dupla de zaga, né? Aquele casamento que eu acho que precisa os dois jogadores se entenderem. Ontem havia um entendimento entre o Ronaldo Alves e o Leandro Castan. No final, o Ronaldo Alves acabou entregando a rapadura, né? Fala entregar a rapadura no final, Carlão. São 3 jogos do Guarani que contra o Brusque era para ter trazido um ponto, falha individual no finalzinho do jogo, perdeu o jogo para o Brusque, lá na primeira rodada. Contra o Náutico, estava ganhando outra falha individual do Kozlinski, que acabou entregando no último minuto do jogo também, com empates. Ou seja, 1 a menos do Brusque, 1 ponto lá que foi perdido, que é o empate, 1 ponto lá, e mais 2 pontos contra o Náutico. São 3 pontos. Olha só a diferença, 3 pontos. E mais 2 pontos de ontem, que também foi uma falha no final do jogo. Então são 5 pontos perdidos por falhas individuais no final do jogo, que dá a entender que parece que o time dá aquela relaxada. E por incrível que pareça, eu acho que destas falhas que você citou, a pior de todas foi de ontem. Não tecnicamente. Tecnicamente a pior foi a do Castan, né? Contra o Brusque. Mas pelo que o jogo de ontem representava... O jogo, o que significava a partida de ontem para o Guarani, não só a estreia do Chamusca aqui em Campinas, a necessidade da recuperação, o gol do Lucão, que seria um cara decisivo depois de não marcar, né, depois de 3 meses de jejum. Eu não sei o que aconteceu, porque o Vila Nova, o Chamusca disse até em entrevista coletiva, e eu concordei com ele. O Vila Nova não estava pressionando, sabe, amassando, você fala, não, já vai fazer o gol. Não estava. O Kozlinski não fez uma defesa importante, um milagre, uma defesa assim, o Vila Nova sufocou, o zagueiro deu uma cabeçada lá, ele foi buscar no ângulo. Não teve. Eu acho que até essa zona de conforto, essa falta do sufoco por parte do Vila Nova, meio que tirou a concentração dos jogadores do Guarani. Porque o gol, se você observar, é pura falta de concentração do Ronaldo Alves. Porque a linha faz aquela jogada para deixar os atacantes em impedimento. O Ronaldo não, ele fica marcando o Kozlinski. Dormiu no ponto. E aí ele deu a condição... Já era 11h30 da noite, quase. Por aí, tava todo mundo com sono. Mas aí o atacante do Vila, ele fez a parede no Castan, e a bola pegou nele e sobrou pro Rubens. E aí, sobrou pro Rubens? Não, sobrou pro Ronaldo. Aí o Ronaldo se engambelou todo com a bola, aí sim sobrou pro Rubens, ele tirou o Kozlinski fez o pênalti. Mas foi um vacilo. Ontem, eu acho, desses 3 jogos que você citou, o que mais doeu, eu acredito, no coração do torcedor bugrino, foi o de ontem. Porque ontem poderia ser aquele famoso divisor de águas. 2 jogos em casa, possibilidade da recuperação, e isso não aconteceu. Muito bem, são 4h30, a gente vai pro intervalo, tá chegando aí Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta para falar de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, e na sequência vamos falar da Ponte Preta, que ontem perdeu mais uma. A gente volta já. CBN Esportes Campinas,